Hoje eu quero começar esse vídeo aqui de um jeito diferente. Eu não vou te pedir para você pensar no seu orçamento. Não vou te falar também para você anotar os seus gastos. E também não vou te dizer que você precisa ter mais disciplina com o seu dinheiro. Embora tudo isso faça sentido, na verdade hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta estranha. Mas antes de qualquer coisa, eu já vou te pedir, se você ainda não é inscrito nesse canal, vem fazer parte dessa comunidade clicando aqui no botão de se inscrever e já deixa o seu like, que isso me ajuda demais para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e entregue ele para mais pessoas. Então já pega aí, ó, sua água, seu café, seu chá e vem comigo para mais um vídeo, porque aqui eu sempre falo que você encontrou sua amiga sincera que te fala não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa ouvir. A pergunta que eu quero te fazer é: você já percebeu que tem coisas que você compra que você nem lembra o motivo? Você abre o aplicativo do banco, vê aquele débito e pensa: gente, eu nem precisava disso. E o mais curioso não é isso. É que embora você tenha essa consciência, você vai acabar repetindo isso no próximo mês. Só que quando isso acontece, a maioria das pessoas acha que o problema está na falta de controle. Só que deixa eu te dizer uma coisa que pode mudar completamente a sua visão sobre o dinheiro. Isso não é falta de controle. Isso é o seu cérebro que está fazendo exatamente aquilo que ele foi programado para fazer. E foi entender isso que mudou tudo para mim. Porque eu passei anos tentando economizar do jeito que todo mundo faz, cortando gastos, me policiando, fazendo planilha, que eu faço até hoje. Eu não tô dizendo que não é para você fazer. Só que ainda assim, o dinheiro continuava sumindo do mesmo jeito. Até que um dia que eu entendi uma coisa que ninguém tinha me explicado antes. Você ainda não sabe? Eu sou pós-graduanda em comportamento financeiro. E dentro disso tudo nós temos a disciplina de neurociência. Foi estudando neurociência que eu entendi algumas coisas. Que nós não tomamos decisões financeiras só baseado na lógica. Nós tomamos decisões financeiras baseadas na química cerebral. É isso mesmo. Você entender isso pode mudar completamente o seu jogo. Então, nesse vídeo aqui, sinto muito, eu não vou te ensinar como economizar. O que eu vim te mostrar nesse vídeo são 7 coisas que eu parei de comprar depois que eu entendi como que o meu cérebro estava me fazendo gastar sem eu nem mesmo perceber. E quando você ouvir essas 7 coisas, eu não quero que você pense, ok, é mais um vídeo de corte de gastos. Eu quero que você pense, agora sim eu entendi o porquê que o meu dinheiro nunca sobra. E não, eu já te garanto que isso não é uma teoria complicada, tá? Não tem nada de acadêmico aqui nesse vídeo. O que eu vou te passar é o tipo de coisa simples, mas que muda o jeito como você passa a olhar para qualquer compra que você for fazer. Porque a partir do momento que você entender isso, você para de brigar com o seu dinheiro e você começa a entender todo o comportamento que está por trás dele. Então vamos direto para a primeira coisa, e eu já te aviso que esse aqui ele parece muito inocente, mas é uma das maiores coisas responsáveis por fazer o seu dinheiro sumir no fim do mês. Mas antes de eu te falar essas 7 coisas, você precisa de uma vez por todas entender que o seu cérebro ele não foi feito para te deixar rica. Ele foi feito para te manter viva. E o que isso significa? Significa que ele prefere o agora. Ele não prefere o mês que vem, o ano que vem. Ele prefere o momento, viver o momento presente. Então, ele não quer saber do seu planejamento. Então, quando você vê algo que te dá um prazer imediato, o seu cérebro ele não vai pensar no boleto que você tem que pagar. Ele vai pensar na recompensa de você ter aquilo ali que você quer naquele momento. É aqui que nasce todo o problema, porque a maioria das compras que a gente faz não nasce da necessidade. Ela nasce de um microimpulso por uma recompensa. Imagina a cena, você tá cansada, você trabalhou o dia inteiro. Você resolveu o problema de todo mundo, do marido, dos filhos, do trabalho. E aí o seu cérebro vem e te fala, sabe aquela vozinha que você escuta ali? Você merece alguma coisa agora. Você merece uma recompensa. E essa coisa quase nunca ela é algo muito grande. É pequeno, é barato, é rápido. E por isso, é aí que tá o problema, porque parece inofensivo. E é exatamente aí que você é pega. Então, a primeira coisa que eu parei de comprar foram essas coisas pequenas para aliviar o cansaço. Tipo de pessoa que vivia fazendo comprinhas na Shein.
por que que eu parei? Porque isso não é compra. Isso eu entendi que é só uma recompensa química. Você passa a entender que você não está comprando um produto, você está comprando um alívio. Só que o problema é que o nosso cérebro ele aprende isso muito rápido. E esse cansaço, ele vai virar um gatilho para essas compras de recompensa. E a segunda coisa é o só hoje eu mereço. A segunda coisa que eu tive que parar foi com essa frase de só hoje eu mereço. E esse é o maior disfarce dos gastos emocionais que existe. Porque ele acaba parecendo justo, mas ele se repete mais do que ele deveria. E aí, quando você menos percebe, esse só hoje já virou rotina. A terceira coisa que eu parei foi de comprar ali, sabe quando você tá scrollando a tela do seu celular? Porque eu entendi que nesse momento que a gente tá ali no celular, rolando a tela, o nosso cérebro ele não tá nada calmo. Ele tá no módulo estímulo contínuo, só recebendo ali mais doses químicas de dopamina. E nesse estado, você precisa entender que você não decide, você só reage. Então, se você tem esse hábito de fazer essas compras nesse momento, pare agora. Porque pode ter certeza que você não vai estar fazendo uma compra consciente. A quarta coisa que eu parei foi de correr atrás dessas promoções que fazem a gente acreditar que a gente precisa daquilo com urgência. Principalmente, sabe aquelas promoções que dizem que são as últimas unidades? São essas que acabam pegando ainda mais a gente, né? Para com isso agora. Porque a urgência, ela ativa o nosso medo de perda. Então, quando você vê aquilo ali, últimas unidades, você acha que você vai ficar sem aquilo, você vai perder. Isso te cria um senso de urgência. Mas, pasmem, as agências de marketing já sabem disso. E por isso usam essas frases como últimas unidades, é só até hoje, para te induzir a fazer uma compra que você não precisa. Porque esse medo que você tem de perder te desliga do racional. Esses dias teve uma promoção muito boa aqui de um hidratante que eu gosto muito, de uma marca, da Bath & Body Works. Eu amo tudo dessa marca, o hidratante, body splash, as velas. E toda vez essa promoção ela tem 2 vezes no ano, sempre no meio e no final. E eu sempre aproveitava para fazer estoque nessa promoção, porque realmente o preço fica muito bom. Só que eu entendi que eu não preciso, toda vez que tem essa promoção, ir lá e comprar um monte de coisa, sendo que o que eu tenho ainda dura até a próxima promoção. Então, dessa vez, eu me controlei e comprei só exatamente aquilo de que eu estava precisando, que estava acabando e que não duraria até a próxima promoção. Por quê? Porque eu usei o meu racional e não o meu emocional para tomar essa decisão. Não aquele senso de urgência, nossa, essa promoção só vai ter de novo em dezembro. Não, eu olhei o que eu tinha, com o meu racional, eu olhei, não, o que eu tenho aqui dá até dezembro. Então, eu não preciso sair comprando mais coisas agora. Fui lá e comprei só exatamente aquilo que eu precisava. Então, quando a gente começa a agir com o nosso racional, a gente começa a fazer compras mais conscientes. Outra coisa que você precisa parar de fazer são aquelas compras parceladas, como se elas fossem pequenas. Porque, na verdade, o nosso cérebro ele não sente as parcelas. Ele sente só aquele pequeno valor mensal, sabe? Isso acaba distorcendo completamente a nossa realidade financeira. Eu confesso que, assim, eu já fui muito adepta de usar, aqui nós temos alguns aplicativos de parcelamento. Então, eu ia fazer uma compra na Shein, eu parcelava ali em 4 vezes que você paga quinzenal ali. Às vezes eu fazia parcelas ali de 8, 9 dólares a cada quinzena e, tipo assim, me enganando. Só que eu fazia várias daquelas. E quando eu tomei consciência, eu parei com isso. O meu marido ainda, eu tô trabalhando nisso com ele, porque tudo ele fala assim, parcela, usa lá o Klarna e vai ficar baratinho. Só que o problema não é uma parcela. O problema são várias parcelas acumuladas no mês. Quando você soma aquilo ali no final do mês, dá uma parcela muito mais alta do que aquilo que às vezes cabe dentro do seu orçamento. Então pare de fazer essas prestaçõezinhas que parecem pequenas, mas que comem todo o seu dinheiro no final do mês. A sexta coisa que a gente precisa parar de comprar são aquelas recompensas depois de dias difíceis. Sabe quando você tem
péssimo dia e aí você arruma aquilo como desculpa para sair gastando. E isso vai criando um padrão perigoso. Imagina que você tá tendo um dia ruim de trabalho e aí quando você sai do seu trabalho, você passa no shopping para aliviar aquele estresse. Isso vai virar um padrão. E cada vez que você tiver um dia ruim no trabalho, o seu cérebro automaticamente vai te fazer ir ao shopping, gastar para aliviar aquele dia ruim. Porque esse gasto ele passa a virar um alívio. Só que no final do mês, talvez te deixe mais estressada. Então pensa, será que vale a pena mesmo? A mudança mais importante que você precisa fazer na sua vida, eu vou te falar agora. E a 7ª coisa que eu parei de fazer, ela é a mais importante de todas. Se você entender essa daqui, você já tá livre de todas as outras. Você parar de tomar decisões no momento de emoção. Eu parei de decidir qualquer compra no estado emocional. No estado que a gente acha que é urgente. Então, se eu tô cansada, se eu tô irritada, se eu tô ansiosa, eu não decido nada. A gente precisa entender que o nosso cérebro emocional, ele não sabe lidar com dinheiro, ele não tem organização financeira. Tudo que ele quer é aliviar aquela sensação. Então, se você entender isso e aprender a controlar esses momentos, você já entendeu tudo. Depois que eu entendi isso, eu entendi que eu não preciso ganhar mais dinheiro. A gente entende que a gente começa a perder menos e às vezes sem nem perceber. E é isso que muitas vezes ninguém te conta, que não é sobre você ganhar mais, você precisar procurar fontes de renda extra, que muitas vezes você vai precisar, mas nem sempre é isso que vai resolver sua vida. Porque você pode passar a fazer uma renda extra e esse dinheiro ir todo pelo ralo, se não souber controlar o seu emocional. Você precisa parar de vazar dinheiro sem perceber. Então, se você tem percebido que o seu dinheiro nunca sobra, talvez o problema não seja o quanto você ganha, mas talvez o problema seja como o seu cérebro está decidindo os seus gastos. Agora, se você chegou até aqui, me responde com sinceridade. Em qual dessas 7 coisas você tem caído que você não tinha percebido? Porque quando você passa a enxergar isso, não precisa de força de vontade. Você precisa é ter consciência, porque a consciência muda tudo. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like aqui. Se ainda não é inscrito, eu te peço mais uma vez, vem fazer parte dessa comunidade, clica aqui no botão de se inscrever e compartilha esse vídeo com mais pessoas para que essa mensagem, essa consciência possa chegar até elas. Talvez o próximo vídeo do canal seja exatamente sobre o seu padrão de gasto. E eu quero te pedir já também para comentar aqui embaixo sobre qual é o próximo tema do vídeo. O que você quer que eu fale aqui? O que você acha que pode te ajudar e ajudar mais pessoas? Deixa aqui embaixo que eu vou preparar um vídeo com muito carinho com a sua sugestão. Um beijo e até o próximo vídeo.